Olá, meu nome é Jonathan e através da disciplina ofertada da UFTM sobre planejamento de experimentos, hoje podemos analisar um trabalho realizado por pesquisadores da UFO em que se diz que o estudo das condições operacionais da produção do precipitado de carbonato de cálcio, em que os pesquisadores são a Eliane Cristina Silva Souto, João Jorge Ribeiro Damasceno e Carlos Epino Naori. Como introdução, a gente vem trazer como que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um resíduo que é natural ou também pode ser produzido através de reagentes químicos, em que há muitas aplicações hoje na indústria. São aplicações desde pesticidas, produtos farmacêuticos, até a diminuição de acidez em vinhos ou no solo. O objetivo dessa pesquisa vai ser a otimização do processo através das condições determinadas. Vamos variar alguns fatores, como a temperatura, a concentração do dióxido de carbono e concentração do hidróxido de cálcio, para que, através da análise experimental e através de um software, conseguimos ver qual vai ser a variação dos fatores independentes e dos fatores interligados. Os métodos, como eu falei anteriormente, são técnicas laboratoriais em que houve a realização de 8 experimentos para que assim pudemos analisar cada um deles para melhor aprofundamento de estudo. E uma análise estatística através de um software utilizado em que a gente consegue analisar com os resultados laboratoriais quais são os maiores e menores fatores que interferem no tamanho em si do carbonato de cálcio. Os resultados obtidos estão agora na tela. À esquerda estão as variáveis, em que menos 1 representa um valor menor e mais 1 representa um valor maior. Usamos dois valores para os três fatores. E o y representa o tamanho do carbonato de cálcio. X1, X2 e X3 representa, respectivamente, a temperatura, concentração de dióxido de carbono e a concentração do hidróxido de cálcio, e X1 X2 significa a interação entre temperatura e dióxido de carbono, X1 X3 significa a interação entre temperatura e hidróxido de cálcio, e assim em diante. Através do software, a gente conseguiu realizar essa análise estatística, em que, em primeiro lugar, a gente consegue analisar que a interação entre dióxido de carbono e hidróxido de cálcio não é relevante para o nosso estudo, já que o valor P é maior do que o nível de confiança pede. Com isso, descartamos esse valor e a gente fez uma forma reduzida dos valores, podendo assim ter uma noção de quais são os fatores em si que primeiramente têm interferência junto com outros. E utilizando outro software, conseguimos montar dois gráficos, em que um a gente varia a quantidade do dióxido de carbono e outro a gente varia a quantidade do hidróxido de cálcio. Com isso, no com isso, a gente consegue analisar quais são os fatores realmente relevantes. Tanto no gráfico 1 quanto no gráfico 2, ao a gente aumentar a temperatura e aumentar a concentração de dióxido de cálcio e hidróxido de carbono, dióxido de carbono e hidróxido de cálcio, a gente consegue analisar que o tamanho do, do carbonato de cálcio diminuiu. Ou seja, a gente consegue analisar que quanto maior a temperatura, a maior a concentração do dióxido de carbono e maior a concentração do hidróxido de cálcio, menor vai ser o tamanho do precipitado de carbonato de cálcio, para que a gente consiga analisar e melhorar as condições através disso. A conclusão é que os fatores realmente interferem em todo o processo. A temperatura, a concentração do dióxido de carbono e a concentração do hidróxido de cálcio interferem diretamente no tamanho da partícula. A interferência deles também, exceto a interferência da concentração do dióxido de carbono junto com a concentração do hidróxido de cálcio. Esses dois fatores interligados não interferem no nosso processo. Para a otimização do processo, tem que se usar altos valores para a temperatura e para a concentração dos dois elementos que a gente falou anteriormente. Essas são as referências do trabalho que a gente utilizou para montar todo o processo.